Então aí, vamos começando e na noite de hoje, que você deve estar ouvindo aí de manhã ou de tarde, ou pode ser à noite também, a gente está aqui com o nosso querido amigo Daniel Santos da Silva. Daqui a pouquinho ele vai se apresentar, mas antes disso a gente quer falar um pouquinho sobre por que que a gente está gravando esse episódio de podcast. Fala aí, abobrinha. Boa noite, bom dia e boa tarde a todos. Eu acredito que um dos motivos que nos leva a gravar esse episódio é que a gente gosta de estar em contato com os amigos e trocando ideias, e principalmente agora que a gente tem sentido que precisa encontrar outras formas de estar em contato e estabelecer diálogos. O podcast pode ser uma boa ideia, tanto para colocar a gente em contato com o Daniel, quanto para as pessoas também escutarem e se sentirem à vontade para entrar em contato com a gente. Eu espero que seja legal. Muito bem. Então, a gente vai passar a palavra aí para o Daniel, para ele se apresentar, dizer quem ele é, de onde ele vem, do que ele se alimenta. E aí depois a gente começa a falar um pouco sobre como a gente está vivendo aí esses dias, para depois falar sobre o livro. Beleza, Daniel? Tá contigo. Fechou. Olha, primeiro o agradecimento que vem se acumulando, né, de tanta coisa legal que está acontecendo conosco em relação a essa produção de meios de comunicação, de formas de driblar ou combater melhor esses problemas que têm se colocado. Então, como a Bobrinha disse, temos que buscar essas formas, as que estão aí para a gente, né, de comunicação, de aproximação, troca de ideia. E vocês são um canal interessantíssimo para isso. Obrigado mesmo. A minha trajetória que me traz aqui, inclusive ao estado do Paraná, onde tive o prazer de conhecer vocês, né? Primeiro, inclusive, como seu professor, Baderna. E é sempre muito ligada à filosofia, de forma geral, à escrita, à leitura, né? De literaturas e afins, mas acho que a filosofia, quando se tornou uma trilha de trilhas, digamos assim, para mim, eu meio que me perdi nesse caminho, no melhor sentido possível. E isso tudo começa em Fortaleza, ainda, no Ceará, onde cresci, nasci em Brasília, mas com 5 anos de idade fui para Fortaleza. Minha mãe se mudou e cresci, passei 20 anos em Fortaleza, e eu acho que é quase que o conteúdo, né, dos problemas que aparecem, das formas de lidar com isso também, me fazem agradecer por ter crescido no Nordeste, porque não já é fácil viver, né, muitas vezes, mas no Nordeste pode ser muito divertido, e foi bem legal crescer lá. Sair de lá também foi interessante, porque coisas novas sempre são legais. E continuar os estudos em filosofia em São Paulo, só falando, primeiro estudei na Estadual do Ceará, e depois fui para a Universidade de São Paulo estudar filosofia, fazer meu doutorado, acabei fazendo pós-doc também, ligado a Spinoza, filosofia moderna. Spinoza, com quem trabalho, na verdade, é uma fonte de ideias mais do que um autor que eu pesquiso, então está sempre presente. Vai estar presente nesse livro
do qual a gente vai falar daqui a pouco. E há 2 anos isso vim parar aqui no Paraná justo porque a filosofia me deu essa chance, dessa vez agora, de cair no sul do país pela primeira vez, morar aqui no sul. Tem sido uma experiência fascinante, totalmente paradoxal, mas sempre é paradoxal. São Paulo também era complicado, mas muito gostosa. Ser professor tem sido muito interessante, mais do que eu esperava antes de ser professor. E o trabalho, para finalizar essa apresentação, que eu acho que já não está breve, o trabalho da filosofia continua me propiciando esse contato que eu sempre tive, seja com literatura, com a música, né, com vários tipos de apreensões do mundo. Só que agora eu acho que isso tem retornado como uma vontade de se expressar, né, sem muito peso, mas me expressar das formas que eu tenho me posto, né, como problema, como não soluções, mas como caminhos. E esse livro vem nesse sentido, inclusive essa coleção de ensaios vem nesse sentido, né, de uma tentativa de pensar esses caminhos, enfim. Acho que é isso, mais ou menos. Massa. É bem interessante essa trajetória, assim, porque geralmente acaba ficando sempre uma imagem de que as coisas só acontecem em São Paulo, assim, né? E aí a gente está vendo agora uma descentralização, digamos assim, né? Ou a internet está propiciando nesse momento que pipoquem várias editoras libertárias ou de inspiração anarquista, anárquicas, em outros lugares, né? Eu lembro que no Nordeste tinha Nenhures, Multidão, tinha uma galera em Recife, Fortaleza, na época do fanzine ainda, né? Da caixa postal, aquela coisa toda. Se quiser falar um pouquinho aí desse período aí e das diferenças entre os rolês sociais em Fortaleza e São Paulo. Sim, sim, seria um prazer, inclusive, porque é uma trajetória sempre em processo, né, mas um pouco longa já, que me permitiu passar por várias partes do Brasil, inclusive morando em diversas regiões do Brasil. Nessa história, nessa mini biografia que eu te falei, foram 4 regiões do Brasil que eu citei. Todas elas são especiais. Só que Fortaleza, quando perguntam de onde eu sou de Fortaleza, então é lá que marca. E entrar, ou pelo menos deixar que entrasse em mim, uma série de questões ligadas propriamente à sociedade, aquilo que sempre se apresentou, seja pelos lugares que eu morava, seja pelas dificuldades que passava, e coisas que se apresentavam sempre concretamente, mas que não necessariamente tinham viés crítico algum para mim, eram coisas que, se não predestinadas, pelo menos meio fatalizadas. Já fui até evangélico durante muito tempo, até meus 15 anos. E, então, assim, tive outras preocupações que não era questionar muitas coisas, né? Mas entrar, assim, deixar que entrasse, vou até mudar de novo, deixar que entrasse essas coisas em mim foi notar, assim, primeiro uma forma de desencaixe que era motivada pelas coisas que eu começava a ver naturalmente, de forma diferente, naquele meio que eu crescia, e até hoje vou lá ainda. Minha mãe está lá em janeiro, eu estava lá, só acho que deu tempo de estar lá antes do isolamento começar.
Quando eu voltei, começou. Mas deu tempo de ver a família, né? E moram lá ainda, na Praia do Futuro, bem conhecida a Praia do Futuro, tem até filme da Praia do Futuro. Uhum. E ao mesmo tempo que eu começava a perceber que havia certos abisminhos, digamos assim, entre as pessoas com quem eu cresci ali e eu percebi que entre outras pessoas dali também eu nasciam outros laços, porque Uhum. tinham pessoas ali já com 10 mil passos à frente, já organizando certos movimentos, principalmente na época de forma mais organizada no Serve Luz. O Serve Luz, o bairro vizinho à Praia do Futuro, ainda hoje bem precarizado, ainda hoje muito precarizado também pela imagem de ser um lugar perigoso, né, e tal. Mas tem uma associação de moradores que até hoje atua em várias frentes, inclusive, de cinema a levar professores, nunca fui lá como professor, né, a levar professores para discutir na rua e tal. Aí eu fui me dando conta de que havia ali laços que ensinavam, que vinculavam de uma forma interessante e que serviam. Foi aí que a palavra resistência, eu acho que se tornou política para mim, que eram uma resistência a essa própria imagem que tentavam impor. A gente sabe que às vezes é difícil a imagem que temos de nós próprios, né? De nós próprios, nós próprias, mas enquanto bairros também, comunidades e Fortaleza sempre serve luz para o futuro. Fortaleza como cidade sempre teve esse problema, mas os últimos anos, não só iniciativas como essa que eu falei, começaram a se comunicar de forma mais ampla, mais direta, né? E tem que ser direta porque ninguém vai mediar isso. A quem interessa mediar, né? Um tipo de resistência como essa. Então, aí eu fui vendo que havia um mundo, um planeta, um universo de vida, né? Antes mesmo de entrar na filosofia. Acho que a filosofia surge lá em Fortaleza ainda morando na Praia do Futuro, também como estratégia, né, de comunicação para pensar essas existências. Claro que é muito mais fácil para mim falar agora, retrospectivamente, né? É mais claro esse caminho. Na época era uma bagunça na minha cabeça. Ao mesmo tempo, eu ainda pensava sim, ter empregos mais estáveis e, né, ter certo status e tal, mas tem umas forças contra as quais a gente não luta. Então, com prazer não luta, se alia, né? Que é essa coisa de pensar mesmo forma de resistência. Então, assim, resumindo, quando surge em Fortaleza um contato com o movimento anarquista mais organizado, também ligado a universidades, geralmente cursos de humanas, a gente sabe disso, não só, mas geralmente, e todas no mesmo bairro lá em Fortaleza, o bairro do Benfica. Então fui morar lá, me joguei de cabeça, não em militância propriamente, mas em vivência, né? A vivência do bairro, da universidade, dos laços, eram ali que os punks estavam também. Conheci o pessoal bebendo vinho na praça, não necessariamente reunião, Uhum. né, de destruição. A melhor reunião. É ótimo, é ótimo, foi maravilhoso isso. E aí então vem tudo mesclado, é meio caótico, pode ser no começo para, né, as 20 e poucos, 18, 19, 20 anos, mas esses causos assim, pá, é que me permitiram inclusive, mesmo nunca me engajando em uma, como é que eu diria, em alguma plataforma específica do anarquismo, eu sempre consegui caminhar e dialogar muito bem, né, com
todo mundo. E na universidade, com pessoas de vários cursos. Filosofia, hoje em dia, descentralizou, como você disse. Antes era São Paulo, a gente meio que pegava o que sobrava de São Paulo e tal. Não tinha doutorado em filosofia na época, no Nordeste inteiro. Isso é 2005 que eu estou falando, vamos dizer, né, minha pós. Era muito grande essa disparidade, só que também muito rapidamente foi sendo suprida porque muita pós-graduação apareceu, a internet trouxe a visibilidade de movimentos que sempre foram interessantíssimos, mas eram bem circunscritos territorialmente. Então, hoje em dia, eu consigo manter laços com esse pessoal de Fortaleza e estender, né, esses laços a outras proximidades, seja aqui no Sul, seja no Sudeste, por onde passei também. Mas ainda eu acho que tem uma certa. Ainda escorre aqui muito para o Sudeste, ou ali para o Sudeste, sabe? Muito das pessoas. Eu acho que no fim das contas ainda todo mundo quer passar por lá. Eu acabei passando por lá, fiquei 10 anos, 11 em São Paulo, mas pouco comparado a. Não sei, eu não gosto de datar muito, mas aos 25 anos, assim, era absurdo. Não tinha comunicação nenhuma, por bem dizer, entre as partes, né? Mas está bem melhor. Tecnologias apareceram, né? E pessoas souberam fazer uso dela. Isso que é importante também. Acho que eu falo muito. Eu é porque estou tomando notas. Ah, eu achei muito interessante que quando você falou dessa mudança de apreensão do mundo, tem sempre um elemento de território atrelado a essa compreensão que vai se Uhum. transformando, né? E aí Sim. teve um momento em que você falou de pensamentos para o futuro que você tinha, de um emprego estável, É, tudo, né? Tudo que a sociedade espera da gente, né? Que faz que a gente projete isso para a gente mesmo. E eu lembrei de um conceito com que eu trabalhei, né? Que é essa ideia de que a vida na cidade grande ela oferece mais oportunidades e uma estabilidade, constituir um núcleo seguro, assim, né, para viver, para trabalhar e aí ter uma aposentadoria e viver tranquilo, ter uhum. menos contato com violência, preconceito, enfim, todas essas ideias positivas, assim, atreladas aos centros urbanos, né? E eu achei muito legal que você falou bastante da questão do bairro, porque a gente, olhando de fora, uma cidade, a gente não vê que ela também é dividida. Né? Você tem uma realidade em um bairro, uma realidade em outro bairro, e às vezes eles fazem limite ali, eles estão um do lado do outro, né? E de todas essas mudanças, vou dizer geográficas, mas talvez não seja exatamente a palavra, mas como essas mudanças todas de espaço, compreensão de cada espaço, fazem parte da mudança de pensamento que você experimentou durante esses períodos para você dar esse salto do é, ser um adolescente sonhando com um emprego estável até o que você compreende para si mesmo hoje. É, é super interessante essa pergunta pelo que ela, né, possibilita fazer esses vínculos de território e percepção de mundo que sempre está em movimento, né? A gente sabe, mas nessa complexidade específica determinada que é o meu caminho, que tem sido o meu caminho
né, sempre junto a outras pessoas, mas também bem singular, é que sempre os motivos de mudança e dentro de Fortaleza também, como você disse, os bairros às vezes demarcam mais distância do que as regiões geográficas, né? Às vezes São Paulo, no Aroche, no Brás, então, nem se fala. Morei no Belenzinho um tempo em São Paulo que eu me sentia em Fortaleza, né? Uhum. Mais às vezes do que quando eu estava em Fortaleza na Aldeota. Aldeota que é bem conhecida, né? Justo por ser o centro comercial, o empresarial, essas coisas todas. Então, todas essas reviravoltas, ou simplesmente, né, esses pontos que a gente destaca no processo, tem a ver com. São, é simbiótico com o território que eu tô, porque sair da Praia do Futuro, que foi sair da casa da minha mãe, essa casa que ainda está lá com o povo lá até hoje, e o lugar está bem maior, né? O bairro está bem maior, está bem mais complexo, bem mais evangélico também, Uhum. inclusive, é incrível. Mas sair da casa da minha mãe da Praia do Futuro foi parte de uma etapa que era assumir, por mais que eu tivesse passando da graduação para pós, a gente sabe que isso não significa exatamente você já está encaminhado na vida, não, Uhum. longe disso, né? Então, mas eu acho que do ponto de vista, eu vou me jogar de cabeça em pesquisa, na filosofia, em começar a arranjar meios de comunicar certas angústias e tal, seja pela escrita, pela fala, ou também pelo silêncio, por grupos coletivos, tudo isso, né? Enfim, essa passagem se dá na saída da Praia do Futuro, fui para o Benfica, comecei a me envolver mais diretamente com, não propriamente movimentos organizados, mas com grupos. Tinha o pessoal do Crítica Radical de um lado, tinha o pessoal ligado à Universidade Estadual do Ceará, a um grupo que tinha também bem interessante contra a corrente, outros movimentos que eu nem lembraria agora, que eu ficava. Às vezes eu acho que ia também só para beber vinho, no fim das contas, não sei. Mas viver uma outra realidade, né? O território traz isso. Eu ia de um campus de humanidades para outra, no meio do caminho tinham as praças, então às vezes não dá nem para chegar do outro lado do bairro porque a gente ia encontrar os amigos. Uhum. Aí ia fumar um cigarro, ia fumar um cigarro nos ceais e tal, né, nos bosques que ainda existiam dentro das universidades e tal. E eu acho que com o tempo, a experiência, o que acontece comigo é perceber. Não é aquela coisa de nostalgia, não. Mas a coisa de reperspectivar cada um desses momentos, desde aquelas assembleias que decidiam as greves na universidade, aos conselhos de bairro. E me lembro muito do movimento que teve pelo tombamento das árvores do bairro Benfica, porque queriam derrubar as árvores para construir mais prédios da universidade. A gente sabia que não precisava. Até esse momento de fumar um cigarro no bosque, tomar um vinho na praça, sabe? E esse cigarro dava muita fome, então juntar os trocados para comer, para tomar uma cerveja e continuar a conversa, tudo isso hoje reperspectivado, eu vejo que aí sim me faz entender melhor o que significa um território Uhum. vivo, né? Vivo. E como a gente é formado por ele. São Paulo mudou muito minha maneira de ver as coisas. Sempre positivamente, no sentido de que eu fui aprendendo, mas com muitos choques também, né? Choques de cultura, muitos choques de realidade.
muito problema em relação ao que eu achava, porque a gente constrói nossas imagens, né? Parte fundamentado em experiência, mas parte só imagem mesmo. Mas na minha cabeça, o povo do Nordeste era mais livre, sol, né? Disposição, não sei o quê. O povo de São Paulo mais fechado. Essa imagem não é nem que ela sumiu para mim, mas é porque a gente percebe que sempre a coisa é mais complexa. São Paulo me deu coisas do ponto de vista não só da pesquisa em filosofia, mas da vivência próxima a movimentos dos mais variados possíveis, né? E com todas as complexidades possíveis também. Conhecer muita gente de partido e ficar não advogando a anarquia, porque não precisa de advogado, mas me testando, né? São Paulo me trouxe muito isso. Trabalhei com um grupo, na verdade, muito bom de pessoas na universidade que me permitiu ter um misto também de rigor e não espontaneidade, mas tranquilidade, né, na hora de lidar com seja lá o que for o conhecimento, porque há diversas perspectivas de conhecimento, que é o que eu venho trabalhando na filosofia hoje, né, diversas perspectivas de conhecimento. Então você vê que ser professor, o que está vinculado totalmente ao território do Paraná, vim para isso, vim para a União da Vitória. Essa risada não quer dizer nada, tá bom? Mas eu vim para a União da Vitória, né? Então está vinculado a esse trabalho como professor. Mas tem se tornado uma coisa. Eu ter formiga no cu, né? Então eu sempre vou estar tá mexendo nas coisas por aí para tentar ficar interessante, né? Se não para todo mundo, pelo menos para mim. Então, isso está me trazendo outras tranquilidades e outras preocupações, mas está me vinculando de uma outra forma ao território. Nem me lembro a última vez que eu peguei. Peguei uma vez um ônibus aqui, mas andar de bicicleta, andar a pé, sem pressa, tentar chegar atrasado e não conseguir, por exemplo, tudo, tudo isso, de certa forma, tem me dado uma nova noção de tempo. Não como posse, né, mas no sentido de meu tempo. Também não como simples, né, valor de uso, muito menos ainda valor de troca, mas como até a disposição para, sei lá, para fundar outras conversas, né? Porque aqui tem outras dificuldades que eu nunca tinha visto antes. Então é mais ou menos, né, uma ideia não, uma realidade que o território traz nessa trajetória que eu venho fazendo e tal. Eu quero pegar uma ideia bem nesse sentido aí, que vocês estão falando sobre território e tal. E no livro, para mim, tem já no comecinho ali uma coisa bem pontuada dessa questão desses vínculos que são os contextos de tristeza e de violência. E aí, quando a gente analisa, né, esses contextos a partir do território, a gente vê um desenho em Fortaleza, um desenho em São Paulo, um desenho em União da Vitória, que são outras violências, né, que tem em União da Vitória e no Paraná, né? As pessoas costumam achar que todo mundo é branco, de olho azul, mas, mas não consegue observar essas violências, essas violências cotidianas, assim, que estão inseridas nisso. Oi, eu falo, Pode falar? E é muito interessante esse trabalho. Eu posso falar que a filosofia tem, mas todo mundo, na medida que se preocupa com o seu meio,
Tem, não precisa ser a profissão filósofo, que não existe, inclusive, né? Mas não precisa ser a profissão a levar a essa preocupação. Mas também, como não precisa excluir a profissão, a coisa vem junta comigo. Então, eu me vejo todo dia destapando 1000 buracos, digamos assim, da peneira, né, que eu boto na frente do sol. Todo dia é muito interessante perceber o quanto, numa cidade relativamente pequena, você pode demorar, eu demorei mais de 1 ano a perceber a disparidade social, o tamanho da disparidade social dessa cidade, porque você pode viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, nesse bairrozinho, que é o centro, que é onde eu moro, inclusive, e tá satisfeito. Eu acho que era como eu saía para cá, saía para lá, me metia o pessoal do estágio também me levou para lugares que eu nem imaginava que existiam aqui, né, na cidade. E aí foi quando eu peguei o ônibus, inclusive, aqui na cidade, saí, tinha que ser de ônibus, para ir para Limeira. E aí eu vi que todo dia era um bairro novo e uma disparidade nova que a gente pode sempre colocar nos termos que a gente conhece, né? Seja termos teóricos ou termos da experiência própria, a gente sempre tenta encaixar o novo que surge nos esquemas que a gente tem de representação já, os imaginários e tal. Mas não deixa de ser novo por causa disso. Eu acho, por isso que eu tenho andado muito atiçado com a escrita, de certa forma, e descobrindo sempre que é possível escrever em vários formatos. Porque é necessário, não digo que deve ser, né? Há uma necessidade, que é minha, no caso, de comunicar-me em vários formatos, não, inclusive não só escrita. É o primeiro podcast que eu participo, inclusive, estou perdendo, como o povo diz lá no Ceará, estou perdendo meu cabaço, né? De podcast. Bota no like, Eu vou vai botar no botar no like. live, né? Só faltava isso. Agora tem um livro e tudo, e pá, falta o podcast e depois tem que ter um vídeo no YouTube. Esse eu acho que não vai ter, não. Mas eu não sei. A gente está fazendo coisas que nem imaginava, né? Aham. Mas mas é muito enriquecedor para mim. E na escrita, o livro, o Sem Lamentações, que vocês estão publicando, eu só fui ver, ou eu acho que eu ainda só vejo, né? Porque de vez em quando. Acho que tem um pouco de vaidade nisso também, eu vou confessar. Eu não sei, eu fico abrindo o livro e lendo, sabe? Não vendo nada, assim. Ó, legal e tal. E percebo, então, vou percebendo o quanto está entranhado de território e que, aí no caso, como eu sei da trajetória e tal, são discerníveis esses territórios pelos ensaios, como eles trazem consigo, em certos momentos, inclusive, né, tristeza, violência, mas também descoberta, alegria e tal. E às vezes exercício de, sei lá, sensibilidade, não sei, mas exercícios mesmo, sabe, de comunicação. A En- comunicação eu vi. Oi, pode Então, perguntar. os ensaios eles foram escritos durante um período em que houve mudança de território, assim. E você reconhece esses locais onde eles foram escritos. Exatamente. Como são 10 anos de ensaios, desde Fortaleza, passando por São Paulo. Teve ensaio que eu escrevi quando morei em Paris para fazer um sanduíche, uma parte do doutorado.
tem ensaio que eu escrevi na Itália. O Sobre o Malatesta foi escrito na Itália, que eu tive uma chance de achar com maior facilidade os textos originais dele. E aí é como música, sabe? Quando traz aquela memória afetiva, Uhum, tem sido mais ou menos reolhar esses ensaios, porque traz também uma memória que é muito afetiva, uhum. E é um registro de você territorial, mesmo, né? né? É assim, acaba não sendo tão voluntário isso, Sim. mas no final do livro, que é em ordem cronológica, os ensaios, no final eu acho que já dá para notar um relaxamento maior. Eu acho que eu já tranquilo falar de mim. Antigamente, né? Falar de mim, não, eu tenho que falar da realidade objetiva, das coisas, do capital. Eu Uhum. tenho que acabar com o capital. Aí, aí eu percebi que eu não vou acabar com o capital sozinho, pelo menos. Então, escrever me mostra No momento que a gente com o consegue é acabar capital. com o É capitão. o que a gente está tentando, né? Tá tentando, por enquanto. Mas é isso, sim, Claudinha. Legal. É interessante, né? A gente atrela muito a mudança, locais, muita imagem fotográfica, né? E eu acho que a gente não tem muito esse incentivo em se conhecer através da escrita, né? E eu acho interessante que você, com esse livro, pode fazer um outro exercício de ressignificar o passado com um outro material em mãos, né? Um material da sua memória e o material da sua memória escrita, né? Que eu acho que o ato de escrever ele sempre faz alguma coisa, né? Ele produz alguma coisa além do texto e você vai ressignificando esse passado apoiado em outro meio. Eu acho isso muito interessante, muito rico. Eu vou pegar uma escada aí na fala da abobrinha e encaixar nesse comentário dela a questão do ensaio, né? Porque a escolha desse formato e tal. Sim, sim. Pode E ir. é bem colada uma coisa a outra, são bem coladas assim. É muito, muito, muito legal a sensação, e eu não tenho outras palavras, são a da abobrinha mesmo, ressignificação, que é muito prazeroso, né? Muito, muito prazeroso ver nessa escrita que eu várias coisas, várias, mas como algumas delas são mais notáveis, né, para mim até, uma delas é a timidez, entende? Não agora, é a timidez que eu sempre tive. Então, a escrita acabou sendo uma válvula, não de escape, mas conexão, Uhum. de vinculação, sabe? Desde muito cedo. Só que aí todo mundo acho que passa pela fase da poesia, né? Escrever poesia. Não é desvalorizando a poesia, mas é justo valorizando, né? Então, mas eu não dava para isso, então, pá. Chegar à forma ensaio é, é, não é a culminação, porque isso não existe, mas é chegar um momento que eu posso dizer que eu estou mais relaxado. Essa timidez pode ser uma arma em vez de uma Uhum. trava. E a escrita, mais uma vez, pode ser esse desafogo, né? E passou sempre muito colado à literatura, minha escrita, mas a partir daquele momento que a filosofia acadêmica começou a me levar para escrever comunicação, artigos, sabe? O meu que
tive que me dedicar muito. A gente, vocês sabem disso, a gente sabe disso, acaba gastando pro bem e pro mal, né? Muita energia em aprender um tipo específico de escrita, um tipo específico de rigor, um tipo específico de abordagem. Isso meio que me sugou um tempo. Eu acho que na USP isso foi tão forte pro bem e pro mal, porque também escrever é bom, né, ter uma certa clareza. Essa clareza foi vindo com na USP também, mas também era tenso justo pelo rigor acadêmico. Então, quando eu me permito, acho que há uns 10, 11 anos, mais ou menos, escrever um ensaio, até antes, né, porque não tem os meus primeiros ensaios, tem os primeiros, mas não exatamente aqueles que eram os mais tentativos mesmo, né? Mas quando eu acho que me permito essa tentativa, eu começo a perceber, Bobrinha e Baderna, uma coisa muito boa que só vem sendo talhada, meio que moldada por mim esses últimos anos, que é não entrei no se expor para os outros, nem se expor exatamente para mim mesmo, mas escrevendo, porque estou escrevendo, descobri o que realmente me importa, sabe? Porque eu sou muito obrigado, e isso, qualquer trabalho, né, que você faça, que você goste muito dele. No meu caso, como a gente está falando do livro, então esses ensaios, e eles são, né, no que eu escrevo, a expressão melhor disso, de qualquer forma, são essas. Eu fui percebendo que vínculos realmente me faziam falta, me fazem falta ainda às vezes, são questões vivas para mim, né? Aquelas palavras que eram um bando de farofa abstrata que vinha com a filosofia, substância, desde a Grécia até hoje em dia, né, se juntar dá um caldo que parece não fazer muito sentido. Eu fui percebendo que eu não tinha entrado na filosofia à toa, sabe? Que, assim, meio porque tinha, se antes eu queria alguma estabilidade, notava-se que eu tinha aberto mão dela a partir do momento que descobri a filosofia, né? Então, então eu fui percebendo que essa atividade, que era filosofia, estava longe de ser só acadêmica. Então eu podia ir aperfeiçoando isso, vai ser, acho que ainda é uma forma que eu vou cultivar muito no ensaio, sabe? Justo porque aquilo que era uma palavra solta, por exemplo, comunicação, dentro de sistemas de filosofia, é nome de curso também, né? Comunicação, enfim, publicidade e comunicação, coisa assim, né? Eu fui percebendo que são nós mesmo, são laços que não se trata nem de desatar, muitas vezes, sabe? Mas que me preocupam. E aí você vai lendo os ensaios, vai percebendo que quase todos estão falando sobre mais ou menos algo ligado a comunicar-se. Tem até um com título, né, que remete à comunicação. E é legal que esse sentido sempre vai se modificando e vai continuar se modificando, mas ele vai se aprofundando também. Então, eu perco certas vontades. Hoje em dia, até a idade também, né, gente? Então, hoje em dia, eu não tenho saco para tantas coisas, para certas conversas, né? Tem gente que a gente não vai perder tempo conversando, né? Então, mas esse tempo que você ganha, você vai percebendo que diálogos que antes seriam inesperados, sabe? Que seriam até
eu não sei que palavra usar, que seriam exóticos para o seu passado. Você percebe que hoje são mais do que possíveis, se tornam cada vez mais essenciais ao trabalho. O trabalho não só acadêmico, mas o trabalho dentro da academia, sendo professor. Eu não queria ser professor antes, mas hoje ser professor tem sido uma coisa fantástica para mim e para a escrita também, e fora da academia também. De mil maneiras que a gente consegue, né, criar táticas quase cotidianas para isso, né, para conseguir se comunicar com as pessoas e lidar com os conflitos que daí vão surgir também. Então tem sido muito interessante isso, perspectivamente, olhar para os ensaios, ter tido todo o tempo de revisar, deixar um pouquinho mais inteligíveis partes que estavam bem confusas quando eu comecei o projeto de unificação dos ensaios, né? Então, a chance, o tempo que a gente teve de conversar propostas de formatação, tudo isso foi me acrescentando muito e foi me fazendo também, ao mesmo tempo, como é que eu diria? Porque eu não gosto da expressão me levar mais a sério, é quase o contrário, cada vez mais eu menos me levo a sério, mas na expressão de, pronto, aquele jogo que a gente gosta de jogar, né? Que a gente quer as pessoas por perto jogando com a gente, mas quer se divertir. Não é à toa que o Spinoza vai estar sempre enchendo o saco de quem estiver perto de mim, porque vai ser afeto, desejo, Spinoza, enfim. Vai estar sempre presente porque é uma questão de afeto sempre, para mim. Esses ensaios deixaram isso um pouco mais claro para mim também, na hora de fazer e na hora de reler. Muito legal que a gente começou a conversa falando que a gente está buscando maneiras de se comunicar, né, novas maneiras de se comunicar. E parece que o centro para você, de tudo que você falou, é essa comunicação, né? É verdade, Claudinha. E se eu tentasse de propósito fazer isso, não dava. Eu não conseguia. Pergunta para o Thiago que assistia minhas aulas. Eu nunca alcancei essa lógica toda, tá? Então foi mais você vê, porque tem uma necessidade, né, de dialogar por trás disso, de fato. Eu Nossa, né? percebi, pelo que você falou, que existe uma temporalidade que você levou a todo momento, assim, você estava falando, eu fiquei pensando, nossa, parece, a impressão que me dá é que o Daniel é muito focado no presente, né? Mesmo quando pensa sobre o passado, que é no presente a gente ressignifica o passado e vive o hoje, né? É hoje que você está tendo essas experiências todas, né? Sempre muito no agora. Eu achei isso muito legal. Massa essa percepção. E talvez eu acho que quando você cata isso numa fala, numa conversa dessa nossa, mais você tem mais perspicácia do que eu nesse sentido de perceber, né, as nuances da minha relação, da relação de um indivíduo com a temporalidade própria, né? Que é sempre plural também e tal. Mas é legal essa percepção, Bobrinha, porque o tempo se tornou uma questão para mim, uma questão substancial mesmo, muito também pelo que a vivência
não dentro dos movimentos anarquistas, mas aos lados dos movimentos anarquistas, me permitiram perceber, também leituras, claro, me permitiram perceber que havia muita tentativa de impor, quando não um passado à luta, encaminhar o presente pelo passado, ou então criar um sentido de urgência que esquece que esse presente pressupõe um passado, sim, né? Mas que também está ligado a um futuro aberto e tal. Me vem à cabeça agora, por exemplo, na época, foi uma época tão desesperadora que, gente, eu votei, eu, né, cheguei aí votar. Eu tenho que eu tenho que abrir essas coisas, porque se eu levar isso comigo, não dá, né? Aproveitar esse podcast. Aham. Mas que bonito que você admite, né? Tem gente tipo eu, por exemplo, que não admite, mas Aproveitar que eu não gasto com psicanálise e vou usar o podcast para colocar problema. E nessa época foda aí de Bolsonaro versus Haddad, né? Era muita gente fazendo rolê para tentar converter bolsonaristas, e com poucos dias antes da eleição eu me lembro do desespero justificado em parte de algumas pessoas é, que queriam deixar de lado atitudes como, por exemplo, fazer um recital de poesia, sabe? Para contra Bolsonaro, que seja. Que recital de poesia falavam, né? Diante dessa urgência. Engraçado que também ação direta que é bom nada, né? Mas perceber essa multiplicidade de temporalidades que podem sim convergir, pode sim um sarau de poesia ser maravilhoso, não para daqui a 2 dias o presidente não ser eleito, mas para quem sabe um dia não existe mais eleições presidenciais, né? Então, não existir porque está rolando ação direta, e não porque há uma temporalidade falsamente cíclica, falsamente democrática, em que se põe a nossa vontade como algo que agora faz diferença. Engraçado que começou era sobre minha relação com o passado, né? Mas você vê que se conecta justo nessa tentativa, sim, já é uma coisa mais consciente para mim, Claudinha, lidar com o presente como aquilo que me constitui, mesmo hoje em dia. Hoje foi um exercício isso, viu? Mas hoje em dia, mesmo trabalhando com um cara que morreu faz 3 séculos, eu acho, né? Escrevendo sobre também Spinoza na academia, fazer o Spinoza bem vivo, dentre tudo o que eu leio também. Mas o nó está aí também no sentido de manter essa temporalidade aberta, sabe? Porque não se trata mais de eu vou ter a vida instável porque eu sou loucão e isso, aquilo, né? O professor de filosofia Riponga que fala. Não. É porque dá muita sede de várias coisas, sabe? Então, tem esse tempo, e olha que louco, esse tempo sozinho, né? Porque esse isolamento meu é isolamento mesmo, fica eu. Eu tô pensando em pegar um gato, mas sinceramente acho que é muita O responsabilidade. Espinozinha. É, o Espinozinha, vale tu adivinhar o nome do gato. É,
Vai ser o nome Barbuche. completo, mas as pessoas vão poder chamar de Espinosinha. Então, esse tempo só mesmo tem sido assentar a poeira de certas ansiedades, sabe? E pensar mais concretamente essas coisas que eu viajo de fazer ainda, sabe? Ligadas ou não à E é academia, um rodar território muito. que você está Quero explorando, rodar né? O muito território ainda. do isolamento aí, que você falou várias vezes, né? Do contato com outras É, pessoas, é. nas mudanças que você fez. E esse também é um momento que o território se faz muito presente aqui. A gente tem limites muito claros, né? De até onde a gente pode ir, de onde está a nossa segurança, o nosso conforto, a responsabilidade coletiva sobre esse território também, como aqui, que são 3 pessoas e 2 gatos, né, compartilhando esse minúsculo local. E eu acho que é outra experiência que junta, né, o tempo, o território, a vontade. Tudo junto, né? E a gente percebe, talvez, hoje mais que nunca, essa unidade. Não unidade no sentido de organizar, ordenar as ideias e a prática de forma definitiva, não, mas no sentido de uma unidade, no sentido desejante, pronto, no sentido desejante mesmo. A gente percebe que as coisas não se separam, que a luta, que a resistência cotidiana passa pela universidade, que é um território político. Acho que muita gente só tem se dado conta disso agora, que é um território, que todo território é político, é sanitário, né, ao mesmo tempo, e tantas outras coisas. E o entranhamento disso tudo É. ao tempo, né? A dilatação, a contração dele ao mesmo tempo, simultâneo, porque de uma forma se dilata, você eu posso, gente, hoje dei umas 4 deitadas de meia hora, que o dia não passa, sabe? Tem assim, e ainda são nem 11 horas da noite, agora que são 11 horas da noite. Então, mas ao mesmo tempo, cara, já faz quanto tempo que a gente está em quarentena? 3 meses, 2 meses e Noventa e três pouco, né? dias. 3 meses. A gente Então, aqui, noventa e assim, três rápido também. Então, para mim, acho que vai ter algumas coisas sem volta em relação, no que diz respeito à minha relação com o tempo. E falar relação com o tempo, a gente sabe que quer dizer relação com tudo, né? Inclusive com outras pessoas. Dedicar tanto tempo a pessoas que talvez não valham muito a pena, parecendo um programa de autoajuda agora, né? Psicologia. Sérgio Grosman. É, momento Sérgio. Vou ligar o taxímetro aqui. Mas, então, e ao mesmo tempo também saber que, por exemplo, essa brincadeira que eu fiz, que não é tão brincadeira assim, de deitar várias vezes durante o dia, é também uma sensação, sabe, de quê? De que não tem uma arma apontando para minha cabeça, fazendo com que o meu tempo seja produtivo de uma A forma gente falou disso específica. hoje, E, inclusive. imagina, É, porque a gente está tendo que lidar com isso, né? O nosso tempo pode ser produtivo simplesmente fazendo porra nenhuma. sim, Tipo, pensando, deitado, às vezes nem pensando. É, Mas eu acho isso bem importante, sabe? Porque quando essa coisa toda começou, eu achei que o isolamento ia ser a paz na Terra, que eu ia conseguir ler todos os meus livros, que eu ia conseguir pensar, eu ia conseguir até deitar e dormir, coisa que eu não gosto muito de fazer,
que eu ia ter tempo para tudo isso, sabe? E na verdade esse tempo foi engolido assim por ansiedade, por medo, por depressão, por preocupação com gente que eu não vejo há, sei lá, 10 anos, ou ao mesmo tempo me, me pegar com os pensamentos horrorosos do que eu vou fazer daqui para frente, não sei o quê. Mas aí, agora, passado 90 e tantos dias aí, parece que um pouco esse mundo, esse território que a gente está, ele está começando a se encaixar e perceber que eu preciso habitar a minha casa, eu preciso habitar o meu corpo, eu preciso re, rearranjar as coisas que eu faço. Então, parece assim que nos últimos 15 a 20 dias a impressora está voltando a funcionar, as coisas estão voltando a se encaixar assim, sabe? E isso tem sido legal. E então, antes da gente começar a falar do livro, eu queria fazer uma rodada aí de como cada um tá passando esses dias aí para porque eu acho que a gente não pode ignorar Com a, certeza. a pandemia, suas consequências. Assim. Eu falo então, é isso? Tá, a ideia é mais ou menos como a gente Pode falar? está recriando a nossa vida nessa quarentena, nessa pandemia, né? Me apego Isso muito aí. ao que você disse agora, porque a ideia que eu tinha é que eu não ia só ler todos os livros que eu tenho em casa, como ia reler, ia escrever uns 14, ia poder dar folga depois de anos assim, ficar sem ler nada. Fato é que teve, não que não tenha mais nenhum, mas tem menos, teve momentos de desânimo profundo, sabe? E não só por um sentimento de impotência física, não poder sair para fazer coisas com pessoas, para, né? Mas no sentido de bem íntimo já, mais íntimo, na verdade, do que social, do que relacional, no sentido íntimo de se questionar, né? Essa relação que se cria consigo próprio, de estima, de autoconfiança, no melhor sentido que eu acho que pode ter esse termo autoconfiança, você confiar em si próprio, não tá longe de ser arrogância, tá longe de ser vaidade. Temos essas coisas porque somos seres humanos, mas não se trata disso. Mas conforme foi lapidando esse sentimento de impotência, né? E lapidando o sentimento de potência fica estranho, né? Mas sim, porque também é um sentimento de solidão também, tal. Fui percebendo que não era nem tanto o sentimento de impotência mesmo, era mais o sentimento de tomar tento, tomar tento, como a gente diz no Nordeste, de certas coisas da realidade, pelo menos da minha vida, assim, sabe? Como eu disse antes, acabei percebendo que algumas coisas são menos fundamentais que outras para mim. Então, em quarentena, comecei a aprender, posso usar essa palavra, eu acho, a me comunicar nesses meios novos. Eu sabia do Skype, que tinha o Skype, o Facebook, o WhatsApp, né? Mas basicamente parava aí. Então tenho percebido que a conexão vai muito além, né? A gente pode encontrar afinidades sem, sem muito desespero, assim. Ou seja, fui percebendo que do ponto de vista de companhias, mesmo que não físicas, eu acho que tem aperfeiçoado um pouco, sabe,
as minhas atividades, assim. Então, nesse sentido, aprendido muito sobre mim, conseguido me reinventar um pouco nesse processo, né? Que aprender um pouco sobre si é se reinventar um pouco, é simultâneo nesse processo. Então, tem sido interessante. Não dá para dizer que tem sido bom, porque tudo isso a gente faz por necessidade de uma coisa que está matando muita gente, está matando mais gente pobre, mais gente preta, né? Então, não tem como dizer, vou tirar o lado bom disso. Isso é linguagem um pouco pobre, mas tem sido interessante, inclusive me sentir mais irmanado, talvez, de certa forma. Eu consiga me sentir mais irmanado hoje com várias coisas. Dar o exemplo, por exemplo, do que surgiu nos Estados Unidos, né? E ressoa pelo planeta em relação ao racismo. Consigo me sentir mais irmanado com esse movimento, talvez hoje, durante uma quarentena que tem ensinado algumas coisas, mesmo que forçadamente, do que eu me irmanaria antes dela, sem precisar ir muito longe no tempo, sabe? Tomara que isso seja algo que, ao sairmos novamente, faça diferença, assim. Então tem sido momento de me irmanar com lutas que são vizinhas também nessa história toda. Eu percebi que às vezes eu estava preocupado, não que eu não tenha que me preocupar com o Kurdistão, tenho, mas que há aqui articulações e problemas perto de mim que mesmo que eu ainda não possa ir pessoalmente conhecer melhor, tive agora mais impulso para saber que existem, me aprofundar, entrar em contato com gente que eu nunca tinha. Eu, para falar com gente que eu nunca falei na vida, gente, eu nunca tinha feito isso na vida. Para ligar para coisa para pedir pizza já é um problema para mim, sabe? Pedir pizza. Eu tenho problema com isso já, mas agora não, agora entre em contato, escreve e-mail, telefone, se for preciso, para perguntar de movimento tal que está acontecendo. Então, quem sabe isso fica, de certa forma, né? Quem sabe isso é algo que no próximo, no próximo momento de luta coletiva, corpo a corpo, esteja ali presente também, né? Como afeto forte, não como tentativa de aparecer muitas vezes ou ser Maria vai com as outras e tal. Eu acho que vai dar mais um sentido, assim, sabe? Para algumas coisas que eu já sentia, mas que foram aprofundadas agora. Não sei se faz muito sentido o que eu falei, na verdade. Pode ser que no futuro você olhe para o que você falou e aí faça sentido. Exatamente, Bauri, E exatamente. aí, vejo quem? Eita, então, é, É a tua. quando a gente percebeu assim que a gente tinha que se isolar, eu estava assim bastante nervosa, porque criança indo para a escola todo dia, que a gente trabalhar já em casa dá uma relação com o estar em casa que é muito boa, né? A gente estava falando ali antes de produtividade na quarentena e trabalho e tal, no teu horário, era isso que a gente comentou hoje, que a gente trabalha assim nas coisas da editora, mas não tem feriado e não tem fim de semana, mas isso não quer dizer que a gente não pare. Se numa quarta-feira, 15 horas, eu decidi parar para fazer outras coisas, para descansar ou para não fazer nada, a gente para, porque é o nosso tempo que é o tempo das coisas sendo feitas aqui, né? Mas a escola era o que trazia essa marcação do tempo lá de fora, né?
e o contato da criança com outras crianças e a doenças chegando e tal. Então, foi 3 dias antes da escola dela suspender as aulas, a gente parou de mandar, porque eu até argumentei com o Baderna. Se as universidades, que são locais de adultos, pararem, por que eu vou mandar a criança para a escola, que é um lugar de criança? Não faz sentido. Aí a gente parou e logo em seguida a gente teve uma conversa que foi muito importante, em que a gente estabeleceu assim o que eu gosto de chamar do pacto do isolamento, né? Que a gente falou sobre saúde mental, sobre cuidado, tanto de si mesmo quanto dos outros. A gente estabeleceu parâmetros antecipadamente, levando em conta o que a gente conhecia de si e das pessoas que estão com a gente nesse isolamento, para que a gente pudesse passar por isso da melhor maneira possível. E eu acho que uma das principais coisas que está mantendo a gente são, até o que isso é possível, porque todo mundo é meio louco, foi essa conversa. Então, uma das coisas que a gente estabeleceu é que todo mundo tem o seu direito de pirar, porque isso é inevitável, e que ninguém vai pirar ao mesmo tempo. Porque se todo mundo pirar ao mesmo tempo, a gente está perdido, né? E a gente também estabeleceu um esforço de não entrar em conflito entre nós, porque nós estamos aqui juntos e nós queremos continuar juntos. E também, se a gente não quiser continuar junto, não tem para onde ir, né? Não tem como pegar as malas, botar no Fusca e sei lá, né? Então, é uma coisa assim que a gente tem que ter em mente, de que todo mundo aqui está passando pela mesma situação e é vulnerável da mesma maneira, né? Então, isso é uma coisa que, para mim, foi extremamente importante e é o que, a meu ver, é o que mais está contribuindo para que a gente esteja conseguindo passar por esse período ali com o mínimo de danos à saúde mental, eu acho. Apesar que eu não ando bem, assim, né? Mas como sempre. Eu percebi, assim, que acompanhar o noticiário é uma coisa que estava me fazendo muito mal e causando muita ansiedade, né? Então, no começo, eu até assisti algumas coisas, live do Mandetta, a gente assistia. E quando esse primeiro-ministro aí caiu, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. E eu pensei em coisas muito complexas, assim, sobre dever ou não continuar vivendo, né? E eu acho que quando esses pensamentos tomam muito poder, né, se tornam muito poderosos, eles te engolem. Então, uma maneira de eu me cuidar nesse sentido foi me afastar das notícias. Então, tem dias que eu vou ali no Baderno e peço o resumo Covid do dia. Tem dias que eu nem vou, porque eu não estou conseguindo lidar. Me afastar de redes sociais também, porque infelizmente você é inundado por várias coisas sobre as quais você não tem nenhum controle, porque por mais que você goste das pessoas que estão ali na sua rede, você não sabe o que elas vão postar, você não sabe quais são as preocupações delas. E aí eu tentei mudar esse padrão de contato com as pessoas. Eu procurei pessoas que estão mais afins com o modo que eu estou levando esse período agora. Então, o meu principal, até foi num momento assim em que eu estava muito mal, quando o segundo ministro caiu, que eu entrei em contato com uma amiga que eu sei que é completamente
preocupada e comprometida em ficar em casa, e ela e a mãe dela estão fazendo isolamento, quarentenando as compras, sabe? Tudo assim, o procedimento aí. E falar, vamos assistir um filme ao mesmo tempo. E aí a gente combina um horário da Play e avisa no WhatsApp, Play. Aí a gente assiste o filme e Isso fica é comentando por ótimo. WhatsApp. E isso acabou virando que a gente está assistindo uma série agora juntas. A gente combina, vamos assistir 5 episódios durante a semana. E aí no sábado a gente assiste 3 ao mesmo tempo e fica comentando no WhatsApp. E isso está evoluindo assim de uma maneira muito positiva, sabe? Hoje essa amiga me perguntou se eu tinha um livro, eu tinha, aí eu tenho interesse em ler esse livro também, daí eu já falei, ô, vamos ler junta, né? E lá, vamos ler junto. Então, a gente vai ler um livro ao mesmo tempo, né? E discutir, a gente vai se encontrar para discutir um livro. Poxa, há quanto tempo eu não faço isso, né? Também o que vem na minha cabeça, será que eu já estou começando a me recuperar do doutorado? Talvez sim, né? Enfim, também outra coisa de contato com as pessoas que tem sido difícil é a questão do positivismo tóxico, né? Que tudo vai passar, vai melhorar, a gente vai sair melhor dessa. Eu não consigo lidar, sabe? Eu acho assim que é hoje que importa, a gente futuro nem existe ainda. E quando o Daniel falou de autoconfiança, eu fiquei pensando que esse termo autoconfiança, ele pode não significar apenas essa ideia de que de acreditar na sua própria potência, né? Mas também de você ter confiança em você mesma para você assumir as suas vulnerabilidades para você mesmo. E isso é muito importante para mim, desde que Show. eu comecei no começo de 2019, que a gente se mudou, eu comecei um tratamento para esse meu desarranjo químico cerebral. Eu preciso perceber quando eu começo a ficar vulnerável e posso ter problemas. Eu preciso estar ciente do que está acontecendo comigo, porque é, é, eu sou desajustada, assim. Pode ser que hoje eu esteja aqui de boas falando com você e amanhã eu não saia da cama. Então eu preciso ter esse. Ah, não, eu acho que é melhor eu tomar um remédio para não ter uma crise de ansiedade. Ah, eu acho que é melhor eu não assistir notícia hoje, porque eu posso ficar muito ansiosa. E eu acho que isso é uma maneira de eu confiar em mim mesma. Isso também é autoconfiança. Eu assumir para mim mesma que eu sou sim vulnerável. E eu tenho que lidar com isso. Eu acho isso muito legal, né? Que eu acho que trabalha um pouco a sensação de impotência versus o cuidado de si, né? Porque a gente se sente impotente quanto essa coisa muito grande, mas na nossa situação específica aqui, em que a gente está muito protegido em relação a outros lugares, a gente pode cuidar de si. Isso de diversas maneiras. Esses dias eu acordei muito chateada e cozinhei uma panela de pinhão, e isso foi um autocuidado. Eu adoro pinhão. Então, assim, esse carinho que você dá para si mesma nesses momentos difíceis tem sido bem importante para mim, assim. E espero que quando tudo isso passar e as coisas se modificarem, esse processo aí de autocuidado, autoconhecimento, autoconfiança faça diferença, sabe? Eu acho que é impossível prever o que vai acontecer, mas esse processo de revisar as próprias potências que a gente está podendo ter exatamente por estar vulnerável
pode ser muito importante no futuro. Bom, eu prefiro não pensar muito em futuro porque eu assisto as lives do Átila. Então, então é um pouco mais complicado. Bom, a gente está agora se encaminhando aí, falamos aí sobre Covid, sobre território, Olha só, o enfim, Baderna e pulou vamos a falar um vez pouco dele do de livro falar como tá agora, lidando com a né? pandemia. Eu só estou avisando vocês. Cláudia, Sério? Mas eu falei, eu, Homens. fui- ele eu não tô por que lidando, tem cara. no futuro isso? Não, é Ah, tu falou não, tu falou sim, falou, desculpa. Desculpa. Ah, você Eu falou falei antes, é antes. verdade. Deixa eu voltar é aqui. verdade, gente. É, volta a fita, volta a fita. Tá, mas eu não vou editar porque a gente ri, é muito Ai, bom. ai, Esses desculpe momentos são terríveis. é, É mesmo. fazer essas ilações contra a sua pessoa, senhor excelentíssimo. Só para Foi mal, complementar, Baderna. só para dizer que eu durmo tarde, acordo tarde, não tenho vontade de nada e acho tudo horrível. Mas Assim, isso é é só você para todo dia. ilustrar. Não tem história de quarentena. É assim também, então, né? Sim. Tá, então vamos lá. Daniel Santos da Silva. O livro se chama Sem Lamentações, Filosofia, Anarquismo e Outros Ensaios. É bem curioso hoje em dia que quando a gente fala assim, estamos editando um livro, ou então até mesmo você aí enquanto autor, né? Ah, acabou de ser publicado meu livro. As pessoas sempre querem saber um livro de quê? Um livro sobre o quê? E aí, quando a gente recebeu os textos, né, o material, o editor também se faz essa pergunta, sabe? E lidar com essa ideia do ensaio é uma coisa assim que para mim me bagunçou um pouco, porque eu olhava o livro e dizia assim: mas esses aqui é uma coisa um pouco mais pessoal. Esses aqui é sobre ensino de filosofia, e Spinoza, não sei o quê. E esses outros aqui, aqui é anarquismo, ó, Malatesta, e Maria Lacerda de Moura. Vamos dividir em três esse livro aqui. Faz três livrinhos pequenininho, tal. Cara, isso é muito complicado assim de pensar. Eu estou falando por mim, enquanto editor, e de explicar para as outras pessoas, porque essa ideia do ensaio parece que ela desapareceu, assim, né? Do cotidiano editorial, assim. Eu quero saber daí um pouco de ti, assim. O que é o livro? A gente já conversou bastante sobre a trajetória dele, mas para você, o que representa esse livro e como é lidar com isso, assim? É um livro de quê? Putz, a gente quase que naturaliza mesmo, né? A história do fio da narrativa, da coerência, da monografia, né? Um tema, a escrita sobre um tema. E essa pergunta, ela já está, o livro nasceu quase com essa pergunta impressa, né? Assim, porque as pessoas fazem, mas é de quê? Sobre o quê? E aí você ter contribuído com o título, eu acho que amenizou isso um pouco, sabia? Porque as pessoas ainda ficariam, não daria aquele link, né? Que estaria, quer dizer,
o título que você deu, dá o link, o subtítulo que você ajudou a construir, dá justo o link dessa pluralidade que está dentro. Então as pessoas até já vão um pouco preparadas. Sem ele, sem o subtítulo, imagino que ia ser mais chocante, coisa assim. É muito. Não sei se achar uma palavra assim, porque recompensador soa mal até, não é uma palavra que eu acho que descreve. Mas eu vou falar de uma Uhum. forma muito simples, então. Me dá uma alegria muito grande, né? Que esse seja o primeiro livro, sabe? Justo por ser um livro de ensaios, coisa que não é que não tenha, eu acho que ainda há umas pessoas tentando por aí escrever ensaios. Eu propriamente encontro pouca gente que eu goste de ler em forma de ensaio, gente que esteja viva, mas tem no Brasil, fora e tal. Mas às vezes uns ensaios que se descolam um pouco de profundidades possíveis que a filosofia traz. E não é de hoje, nem do século passado, que a gente sabe que filosofia e ensaio combinam, sim, embora muita gente vai discordar na história da filosofia. Mas a, não quero dizer fragmentação, mas a possibilidade de meio espalhar ideias de uma forma que elas próprias seguem uma dinâmica não pré-ordenada, mas sempre um pouco, né? A gente está escrevendo, está pensando o que escrever, então sempre um pouco ordenadas, mas não naquele cânone tão comum da narrativa linear, né? Então, nesse sentido, é uma alegria muito grande que vocês tenham pego o projeto, porque eu, eu tive a ideia, assim, conversei com vocês, me lembro, na época, ali na casa ainda no São Cristóvão, né? O Thiago, na hora, se abriu para receber o material, mandar para um pessoal fazer aqueles procedimentos e tal. Fiquei muito feliz com isso, pela recepção. Mas temia, sim, pelo fato de ser um livro de ensaios que, mesmo em âmbito libertário e tal, acabam, né? Esse livro especificamente tem um ensaio, por exemplo, sobre Spinoza. Fiquei com receio de destoar da ideia da editora, por exemplo, e vocês, com razão, seria até falar, ó, vamos reorganizar. Foi mais ou menos a ideia que você teve de separar, não foi? Me lembro de você me falar disso. E ia ser, cara, Thiago, eu voltei, porque lembra que eu estava em Ponta Grossa quando tu falou isso, né? Eu voltei pra Sim. cá rindo sozinho. Eu, tá bom, eu quero ver ele organizar aí três partes, partes certas. Eu quero ver. Porque tu vai vendo que escapa dessa tentativa de. Alguns são mais explicitamente vão aos anarquistas. Outro, o título dá uma entrada, mas essa entrada pode se desviar no meio do caminho. E ensaios eu acho legal por causa disso, sabe? Você precisa cumprir promessas teóricas. Eu tenho uma tese e eu vou defender ela em quatro passos. O primeiro, lá, o segundo, pá, no terceiro, tu já esqueceu qual era o primeiro, né? Então, o ensaio me permitiu algo que me desafogou. Eu acho que complementou, porque tem esse processo, né? Eu mantenho esse processo de escrever linearmente. Tem lá é, todo um processo, né? Que eu tenho me tornado mais tranquilo em relação a isso, mas
que eu tenho que ter presente, porque, por exemplo, hoje eu sou orientador, né, de gente na universidade. Então, eu tenho que ficar atento de não travar a escrita, mas, ao mesmo tempo, mostrar que é uma... que envolve costumes, preconceitos, formas, regras, uma série de coisas que estão aí e a gente tem que lidar com elas enquanto, né, escrita. Eu tinha um medo no começo de ter tornado esses ensaios muito acadêmicos. Eu acho que menciono isso na introdução, mas com uma enxugada que eu dei com o tempo e com a própria mudança mesmo de fui pegando mais tranquilidade de escrever ensaios. Aí eu percebi que as coisas são sim aliáveis. Eu consigo colocar uma ontologia, um problema em relação ao ser, de uma forma tranquila, falando de mim mesmo. Porque, no fim das contas, eu sou parte de um ser, ao mesmo tempo que também sou o ser. Então, a questão do ser, profundamente filosófica, ela se junta a uma série, né, de outras questões, a ser pobre. Vamos atrás de o que seria isso, o que foi isso. Isso foi uma experiência, isso é uma experiência, isso é um conceito, isso é uma realidade. E aí você vai percebendo os conflitos. Na verdade, que todos esses conceitos, inclusive aquele de ser, está imbuído de conflitos, né? Toda a história desse conceito está imbuída de conflitos. Então, os ensaios me permitiram, ou me permitem, né, parar de falar no passado, porque eu continuo escrevendo ensaios. Mas nesse livro, eles me permitiram remeter tanto, ou trazer, eu vou inverter. Eu ia falar remeter essas experiências presentes a coisas que eu vivi no passado, mas ao contrário, trazer essas coisas não como lembrança só, mas no sentido que vivo também na filosofia desde a Grécia, no sentido de uma memória ativa. Você retomar alguns aspectos da sua vida porque você quer, com a consciência de que a memória transfigura, com a consciência de que sou afeto, então o afeto é sempre algo parcial, de que isso é maravilhoso, de que tenho meus pontos de partidas. Eu não vou discutir, por exemplo, você não encontra no ensaio, um ensaio eu justificando por que esse deve ser anarquista, sei lá, algo do tipo, né? Ainda bem, né? Pelo amor do Spinozinha, que não dá, né? Não dá para. Eu não consigo, pelo menos, conceber coisas, conceber ideias dessa maneira, né? Como dizer como deve ser a luta, por exemplo, e lutas tão específicas. Pô, tem um ensaio que eu falo sobre patriarcado. Foi muito delicado para mim, primeiro, criar coragem de falar sobre isso, estudar muito para falar, criar, produzir, não sei, em mim com muito tempo, para sentir uma segurança e alguma sensibilidade que eu teria para falar como homem sobre isso, falar como homem, educado como homem, né? Que acredita, tem essa fé que existe o homem e tal, educação, formação, tudo isso. Então, questionar, mas também aceitar que não é uma resposta que eu vou dar. Não, não vou chegar. Porque antigamente tinha esse problema, né? Eu vou escrever, mas eu vou responder o quê no final? Não preciso dar essa resposta,
porque, de certa forma, o tema que eu escolhi já é uma resposta. Por isso que eu disse, já tem pontos de partida. O ensaio permite isso. Não preciso justificar filosofias, eu não preciso justificar ideologias, ideias, ideários, utopias, mas posso lidar de uma forma profunda, inclusive com fundamentos teóricos e práticos também, de certas ideologias, de certas doutrinas, tudo isso, certas práticas, né? Mas ensaiando, ou seja, tentando sempre uma constante reorganização de ideias. E aí, quando se repetem problemas, e esse livro, quando eu pego o índice, ou quando eu vou repassando assim, algumas coisas, eu vou vendo que não é uma linha, porque essa não é bem uma narrativa linear que se constrói aí, mas que algumas configurações de alguns problemas reaparecem transformados de um ensaio a outro. E como às vezes tem muito tempo de um ensaio ao outro e eles não são planejados como um artigo acadêmico, são mais livres, eu fui percebendo que, vale, então isso é um problema para mim, de verdade. O problema da comunicação foi mais ou menos assim. Vixe, por que que eu falo tanto disso? Que obsessão minha com esse tema? Aí eu entende? Aí No próximo livro saberemos. a Inclusive, gente já aqui no faz o seu marketing pro contrato próximo, são 3 inclusive. livros. Cenas do próximo. A gente 23, né? Então, Bom, a gente tem mais uns minutinhos ainda, porque o programa fecha sozinho quando a gente chegar em 2 horas. Eu queria que tu falasse um pouco aqui sobre o livro. Tem um ensaio lindo que fala sobre música, não necessariamente música, mas é uma homenagem à música. E ao mesmo tempo tem Bakunin, Malatesta, muito Spinoza. Como essas coisas te constituem? me impressiona um pouco também esse passeio que o livro realiza. Me impressiona no sentido de conseguir, né, estabelecer um vínculo, às vezes, com uma linguagem um tanto semelhante em assuntos totalmente, aparentemente diversos, assim. Eu vou falar de resistência política em certa letra que a Elise interpreta, pai, quando eu vou ver, né, esse problema se repete no ensaio lá na frente, tal, falando justo sobre um anarquista, sobre Bakunin, sei lá. E você usou, eu acho, a palavra que eu mais gosto em relação a isso, que é constituir, porque são coisas que me constituem mesmo. Com o processo de entrar na academia, no começo da década de 2000, seguir, escolher fazer uma pós, escolher seguir uma pós, fazer, né? E me dedicar muito a, durante um tempo, morar dentro da universidade, literalmente, na USP eu morei lá dentro, então conviver várias coisas, vários andares da academia, né? Desde o CA até os grupos de estudos e tal, tudo isso talvez tivesse me dado a impressão de que me dado a impressão para sobre mim próprio essa impressão de que eu tinha me aprisionado, sabe? Não em Spinoza, não em filosofia moderna, exatamente, mas na colocação, na forma de colocar problemas, na forma de expor problemas. Então, fui
primeiro, antes até mesmo de ensaios, fui tentando para mim mesmo, sabe, fazer uns exercícios de escrita, não digo aleatórios porque não são, mas explorando vertentes quase imediatas de percepção das coisas. Uma coisa que me aparecia aqui como um problema hoje, tentar rabiscar um pouco sobre isso, sabe? Sem a pretensão de ter fim. E aí eu fui enchendo cadernos, 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 com às vezes só frases soltas. E isso me permitiu, às vezes, fazer um parágrafo sobre uma música que eu ouvi agora. Tive perspicácia de pegar o caderno, anotar ideias e tal. E aí fui percebendo que não havia, se havia uma prisão nessa forma de colocar questões para mim, ela era essa crença de que eu estava aprisionado, sabe? Não sei se é real a história de um bicho que se amarra, depois de um tempo você pode desamarrar que ele vai continuar no canto, senhor elefante. Enfim, verdade ou não, era mais ou menos assim que eu me sentia. Não precisava mais ter a cordinha me amarrando. Só senti-la já me fazia ficar preso. E aí eu fiz muito bom, Thiago, você falar desse da Elis, né? Sobre a Elis, sobre música, porque ele sempre foi uma questão para mim esse ensaio. Eu não me lembro exatamente por que que eu decidi escrevê-lo, mas me lembro que era uma fase que eu ouvia muito Elis. Não que essa fase acabou, assim, mas pens- eu via muito Elis. Acho que eu estava encantado ainda com aquela coisa de YouTube. A gente vê as pessoas cantando, digita uma coisa numa caixa e você não precisa, né, esperar um programa ensaio da TV Cultura de madrugada e, se der sorte, ser o artista que você quer ver. Tava lá e tal, ia catando aquelas feições que eu só ouvia nas músicas e tal, as feições do rosto, os gestos de mão, sabe? E juntando a isso o fato de que eram interpretações, as músicas, você vê que as músicas que eu escolho para comentar aí, elas não são dela, né, da Elis, são de outros compositores. Mas como o jeito que ela se apropriava da música, a música se tornava dela, justo nos gestos, nisso tudo, talvez isso tenha sido o incentivo que me fez, cara, por que não uma escrita que talvez é uma viagem, né? Mas que talvez só faça sentido para mim, mas que faça sentido só para mim. Isso não deveria ser um problema. Então, quando eu te entrego, pá, o manuscrito, o original, enfim, nunca tinha repassado antes para ti, né, a lista de ensaios, então eu dou meio cabreiro, assim, de um dia você chegar e falar, pô, passa. Tá, tem 3 ensaios sobre anarquia e tem outros 10 que eu não sei se cabem na proposta do editor. Mas eu estava um pouco seguro, porque o trabalho de vocês na Mostra dos Mares, que eu tenho conhecido cada vez melhor, né? Sempre pego material com vocês e tal. É um material bem diversificado, um material que tem um solo, mas esse solo ele é amplo, né? A liberdade ela se diz de várias formas, digamos assim. Então, lendo, revisando para te dar o original, eu gostei de me perceber constituído por esses relances de música, de filosofia e até esporte. Eu adoro esporte,
muito difícil qualquer coisa ser imediatamente alheia para mim, sabe? São sempre relações. Então acho que é uma das melhores sensações de ver esse livro publicado e hoje em dia lido por algumas pessoas, comentado por algumas pessoas que próximas que leram, e é muito legal ver que nessa variedade o retorno dessas outras pessoas foi bicho, mas eu senti um certo você do início ao fim. Mas entende? Um certo você. Há preocupações que te marcam, mas não há uma persona só que vai ali do início ao fim. Porque é muito tempo também, né? Mais de 10 anos de ensaios e tal. Então, nesse sentido, todas as surpresas, essas etapas de surpresas, têm sido muito boas. Esse trabalho que vocês dois fizeram com a edição, putz, tá lindo. Então, a diversidade temática do livro está muito bem acompanhada do trabalho gráfico, do cuidadoso da impressão, do carinho, da divulgação que vocês estão fazendo, da preocupação em todo o processo de edição que a gente teve de conversar. Então, essa aparente aleatoriedade dos ensaios está muito bem amparada, na verdade, por um conjunto de preocupações que são minhas, reconhecíveis, e ao mesmo tempo por um trabalho que vocês arrasaram, simplesmente, assim. Estou muito feliz. E falava antes, né? Não sei se completei lá atrás. Feliz porque é um primeiro livro, é de ensaios. E não tinha falado. Feliz porque, porra, primeiro livro, copyleft. Quem quiser baixar. Gratuito, só Puta, entrar e mano, isso é baixar. muito gostoso. Quase que eu ainda ajudo na confecção, não fosse o isolamento. Puta. Outras Aham. no futuro, quem sabe, pá, vou aí a gente precisar fazer mais, quem sabe. Porque isso. É só para quem tá ouvindo entender, a gente havia combinado de se encontrar na Páscoa, várias amizades aqui, para a gente fazer um mutirãozão e imprimir um monte de livro e tal. E no fim a Abobrinha e eu acabamos tocando esse barco aí, né? Mas em função da treta toda, né? É verdade. E valeu por explicar, inclusive. Ainda estou me adaptando ao show business. Esqueci que tem uma plateia ouvindo. Então, tá muito bem articulado, né? Esse trabalho com ideias e com pessoas que têm um carinho por aquilo que fazem e tal, que eu acho que me dá, cara, uma alegria indescritível de ver esse trabalho, entre aspas, pronto, finalizado, sabe? Muito bom mesmo. Massa, muito Você obrigado. pode encontrar o Abobrinha, livro onde é que a de gente Daniel encontra o Santos da livro para Silva comprar ou em baixar gratuitamente? www.monstrodosmares.com.br. Legal. Então, a satisfação poder falar contigo, assim, ainda que por esses meios, né? Mas é os meios que a gente tem. E, e convidar, então, as pessoas a acessar o site, baixar, ou se quiser fortalecer o corre aí, comprar o livro também, ou mandar para as amizades baixar e comprar, enfim. E prestigiar o trabalho do Daniel, que está muito bonito, ensaios muito sensíveis, muito legais e também muito interessante
que tem um aspecto muito pouco explorado, assim, na forma com que se faz esses estudos sobre as partes mais clássicas do anarquismo. Acho esse um ponto bem interessante. E também para as pessoas que estudam Spinoza, têm interesse em conhecer esse filósofo. O Daniel, em 2 artigos aqui, coloca assim de uma maneira magistral para quem Eu tô bem feliz quer com conhecer um essa pouco mais. conversa de hoje. Eu achava que só Abobrinha, ia conversar com o Daniel dia 12 de agosto, porém hoje nós já conversamos e a gente ainda tem algumas discussões pela frente aí até chegar a nossa participação Sim. em um evento da Universidade Federal Rural da Amazônia, lá em Tomé Açu, no Pará. A fala gente aí. foi convidado para fazer uma mesa virtual que se chama Interseccionalidades, Queer, Anarquismo e Pandemia. E eu tenho certeza que essa segunda colaboração, né? Eu acho que a gente já fez alguma coisa junto. Já fez, sim. Isso. Sim, Eu acho que essa os segunda encontros colaboração na foi muito Unespar. acertada Foi essa lindo. escolha. Quando o Marcelo me convidou e perguntou se tinha alguém que eu gostaria de repente falar junto, eu pensei em você na hora, porque muitas das coisas que a gente questiona e desenvolve se cruzam, né, vindas de caminhos diferentes. Então, acho que vai ser muito legal. Esse evento vai ser por Google Meets. Eu não sei exatamente como funcionam as inscrições e eu sei que vai ter certificado. Então, mais além a gente vai divulgar, né? E não é só a gente que vai falar, são vários dias de evento, né? Então, fiquem de olho aí. A gente vai receber esse material de divulgação em breve e isso vai chegar na mão de vocês, mas eu e o Daniel vai ser dia 12 de agosto mesmo, às 16 horas. E tenho certeza que vai ser muito bom. Daniel, meu querido, você tem 2 minutos e meio para mandar beijos para todas as Bem, pessoas que você quiser. primeiro, claro que para minha mãe, para o meu pai, um especial para a Xuxa, né? E olha, gente, mais uma vez o agradecimento por esse trabalho conjunto, agradecimento por trabalhar comigo na produção desse livro, né? Mesmo distante fisicamente e agora por causa de doenças, pá, de vírus e tal, a gente consegue aumentar, né, o prazer de trabalhar juntos e juntas, isso é maravilhoso. Abobrinha, Uhum. obrigado pelo convite. Caramba, vai ser muito instigante esse evento. A gente vai divulgando aos poucos as outras falas também. Eu botei hoje no Facebook, tem que me acostumar. Já vem gente pedindo link, há mais de um mês ainda. E eu me acostumar até a de divulgação. Até isso eu estou aprendendo. Saber botar as coisas Muito na hora bom, certa. muito legal. Então, gente, obrigado pela conversa, viu? Eu fiquei Espero não ter exagerado muito na o tempo todo falação, eu fiquei mas, imaginando a putz, gente tô sentado no praça precisando, né? ali em frente Tô ao só- Nescar. Isso aí. Pô, não é, cara? Eu também. É massa. E vamos voltar a fazer isso, sim. Obrigado, viu, gente? E valeu pra galera que tá Aê. ouvindo também.